bem-vindo a todos da Escola da Manhã Evangelística. Nós estamos gratos por estarmos mais uma vez aqui e podemos meditar e ir à Palavra de Deus. E hoje nós vamos continuar a nossa série iniciada no domingo passado a respeito da Palavra de Deus. E nós falaremos hoje sobre o rei Josafá e de quando ali ele, tendo a sua terra, a cidade, o reino de Israel invadido pelas tropas, pelos exércitos inimigos, ele confiou no Senhor e ele recebeu tão grande livramento. E nós vamos tirar preciosíssimas aplicações para as nossas vidas e de como nós podemos ou devemos, somos encorajados por essa passagem a confiar no Senhor e a descansar e a seguirmos a sua direção que é deixada em sua palavra. Vamos ler no capítulo 20 de 2 Crônicas, vamos ler a partir do versículo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor: E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas vieram a peleja contra Josafá e contra o reino de Judá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria. Eis que estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu, e pôs-se a buscar ao Senhor, e apregoou o jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir o socorro do Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. E pôs Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, ou seja, no templo, diante do pátio novo, e disse, essa foi a sua oração, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão não há força e potência, e não há quem te possa resistir? Porventura, ó nosso Deus, não lançasses fora os moradores dessa terra diante do teu povo Israel? E não destes para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, e nos apresentarmos diante desta casa, diante do templo, e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti da nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. E nós vemos aqui no versículo de número 13, e todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos, e antes que o povo se dispersasse, então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. E disse a palavra do Senhor: Dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: Não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. E o versículo 17 diz: Nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos e ficais parados, e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. Até aqui por enquanto. Então nós temos nessa grande passagem das Escrituras a confiança do rei Josafá, a confiança do povo na palavra de Deus. Nós vemos como eles confiaram na palavra de Deus através do profeta, do sacerdote, e de como isso foi sinal para eles de livramento e de grandes bênçãos que eles desfrutaram por confiarem e por obedecerem ali as palavras do Senhor.
Nós temos aqui esses dois reis nesses capítulos, os capítulos 14 até o 20 de 2 Crônicas, relatam a história desses dois grandes reis de Judá, o rei Asa e o seu filho Josafá, e de como eles foram reis piedosos, que confiaram no Senhor, reis que tiveram as suas falhas, mas também tiveram as suas virtudes. Eles se arrependeram dos seus pecados, confiaram no Senhor, foram livrados, foram sustentados pela mão do Senhor. E nós vemos que nessa época o reino de Israel era dividido. Nós sabemos que Davi foi o grande rei de Israel, juntamente também com seu filho Salomão. E eles unificaram a nação estava sobre somente um rei, mas que após a morte de Salomão, os seus filhos dividiram o reino, e o reino de Israel nesse período era dividido em o reino do norte, Israel, com 10 tribos, e o reino do sul, Judá, com 2 tribos. O reino de Judá era o reino que permaneceu fiel a Davi e a sua linhagem, a linhagem pela qual viria o Senhor Jesus Cristo. E nós temos nessa passagem uma grande indicação, ou um caminho, de como nós podemos conhecer a Deus. A Bíblia, nós podemos descrever nessa passagem como nós conhecemos muitas luzes. Nós conhecemos as luzes, quando saímos das ruas à noite, nós vemos as luzes dos postes, nós vemos as luzes de sirene, de viaturas, mas nós podemos comparar essa passagem semelhantemente a muitas outras passagens, como aquelas luzes que ficam na pista de um aeroporto, que dá direção para que o piloto pouse a sua nave de forma segura, para auxílio, para guiá-lo, para que não aconteça ali uma tragédia, para que ele não saia da rota, para que ele não saia da estrada, vamos dizer assim. Mas aquelas luzes que estão nas laterais mostram um caminho que ele deve seguir, um caminho que já foi provado, testado, um caminho que vai levar aquela aeronave, aquele avião a pousar de forma segura. Esse é um capítulo das Escrituras que ele nos mostra como nós podemos conhecer a Deus e como nós podemos desfrutar da bênção de Deus nas nossas próprias vidas. A Bíblia ela não foi escrita somente para que nós conhecêssemos esses fatos, essas histórias impressionantes, mas elas foram escritas e registradas por Deus para nós hoje, para que nós sigamos os exemplos desses homens que buscaram a Deus, que confiaram nele. E nós temos aqui o reino de Judá, um reino que é um reino pequeno, insignificante. Nós temos ali 2 tribos que ficaram fiéis ao descendente da família de Davi, a linhagem de Davi, e humanamente falando era um reino pequeno, insignificante, e que poderia ser facilmente destruído pelas nações que estavam ao redor dele. Nós temos muitos inimigos aí ao redor do reino de Judá, Moabe, Edom, e nós vemos esses inimigos se juntando para fazer guerra contra o rei de Judá. E nós temos aqui, após um período de paz, um período de prosperidade, porque o rei Josafá foi um rei que se dispôs a buscar ao Senhor. E ele fez com que a palavra de Deus fosse ensinada ao povo de Israel. Nós vemos isso no capítulo de número 17, do versículo 1 ao 9. E nós vemos os benefícios que isso trouxe sobre a nação. O temor de Deus, o conhecimento de Deus e a paz que ele teve em relação aos seus inimigos, a guerras. E que, apesar de ele ter ofendido ao Senhor, no capítulo 19 ali, nós vemos o seu 18 e 19, nós vemos o seu arrependimento e como ele buscou fazer o que era certo, o que era justo na terra de Israel. Agora, pense que após esse período, nós temos aqui os exércitos, voltando-se contra ele para destruir o pequeno reino de Judá. O pequeno reino.
Agora, imagine aquele grande exército armado até os dentes, vindo contra a nação de Israel, de Judá. E como que eles fizeram? O que eles fizeram? Será que eles se armaram também fortemente? Eles também ficaram preparados, pegaram as suas armaduras, os seus capacetes de guerra, as suas espadas, os seus arcos? Não, nós vemos que eles foram à batalha com canto em seus lábios, louvando e bendizendo ao Senhor. Imagine se o nosso país entrasse em guerra. Nós sabemos do poderio bélico do nosso país, que não é lá essas coisas, estaríamos perdidos. Imagine se nosso país entrasse em guerra com 3 grandes potências mundiais, Coreia do Sul, Estados Unidos e a China. Nós sabemos que os Estados Unidos ele tem um avião, um caça de guerra, que é chamado F-22 Raptor, que chega a 2.410 km por hora de velocidade. E que ele tem uma metralhadora super potente, poderosa, destruidora. E que ele é capaz de carregar 6 mísseis que podem causar grande estrago e destruição. Nós temos também um destroyer americano que custou 7 bilhões de dólares. Ele é do tamanho de um estádio e meio. Ele é feito, ele é poderosíssimo em seus mísseis e ele é capaz de destruir grandes quantidades de terra, de prédios. Nós temos também aquele tanque de guerra coreano, Black Panther, feito na Coreia do Sul, que custou quase 10 milhões de dólares. Poderosíssimo, uma arma de guerra poderosíssima. Imagine se nós tivéssemos que sair à guerra contra eles e o Senhor nos dissesse: vocês vão até eles para guerrear com eles, com suas Bíblias nas mãos, com seus cantores, cantando e louvando ao Senhor. O que nós pensaríamos? Nós estamos perdidos. Foi mais ou menos isso que aconteceu aqui. Mais ou menos isso que acontece aqui. O Senhor, quando aqueles exércitos vêm e o rei de Judá, ele vê a sua insignificância. Ele vê que eles são pequenos. E a sua oração diz: nosso Deus, porventura não julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em Ti. O verdadeiro crente, ele antes de tudo, ele busca ao Senhor. Antes de criar uma estratégia, antes de criar um meio de vencer aqueles inimigos, ele busca ao Senhor em oração. Em momento de urgência, em momento de preocupação, ele busca ao Senhor. Assim como nós não poderíamos fazer nada contra esse exército que eu acabei de citar, assim também o rei Josafá não poderia fazer nada. Ele estava perdido, ele não tinha condições de guerrear, de vencê-los. E o que ele fez? Ele buscou ao Senhor. Ele buscou ao Senhor. Nós vemos uma cena comovente aqui, de que tanto mulheres como crianças estavam de pé perante o Senhor. E ali nós vemos que enquanto ele orava e buscava o Senhor, antes que a multidão se dispersasse, antes mesmo de que a sua oração tivesse sido concluída, o Senhor responde. E o Senhor diz que a batalha não era deles, mas do Senhor, como nós vimos no versículo de número 15. E de que eles tão somente teriam que ver o livramento e a vitória que o Senhor daria a eles. E eles veriam com seus próprios olhos. E aqui nós vemos que antes de chegar no lugar, eles louvaram ao Senhor. Nos versículos 18 e 19, eles deram ações de graças a Deus antes mesmo da batalha ter começado. E por que isso? Porque eles confiaram na palavra do Senhor, de que a vitória era certa, de que eles venceriam porque era o Senhor que iria guerrear.
E eles confiaram nessa palavra de tal forma que eles fizeram festa antes da batalha ser concluída ou ganha. Quem faz festa antes de ganhar uma batalha? Não, as festas são geralmente feitas após a conquista, após a batalha ter sido vencida. E a certeza do próprio rei, o rei teve certeza, e eles tiveram uma postura muito correta diante de Deus. Eles confiaram plenamente em Deus. E o coral marchou na frente do exército, cantando um coro ao Senhor, um hino à majestade de Deus. O exército atrás, o coral na frente. Que exército é esse? Que exército é esse? Nós imaginaríamos que eles estariam armados até os dentes. Mas nós vemos o exército, né? O coral na frente, cantando e bendizendo ao Senhor. E antes mesmo que chegassem a considerar, a pensar na forma que o Senhor daria vitória a eles, ou a verificar a posição do inimigo, talvez eles imaginassem que na batalha o Senhor daria a vitória para eles, mas eles teriam que guerrear, que pegarem espadas. Mas eles descobriram que quando eles chegaram lá, os exércitos já estavam mortos, os soldados já estavam mortos. E nós temos a explicação aqui no versículo de número 22 até o versículo de número 23. Vamos ler a partir do versículo 20. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Aconselhou-se com o povo, e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e dos moradores de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir, para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram-se uns aos outros a destruir-se. Nisto chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, e nenhum escapou. E no versículo 25 vejamos que eles pegaram os despojos, as riquezas que sobraram dessa grande matança. Nós vemos aqui o grande livramento do Senhor, que foi resultado da sua fé, da sua confiança no Senhor, e que eles ganharam muito. E eles não se esqueceram de agradecer ao Senhor. No versículo de número 27, nós lemos, 26 e 27 nós lemos: E ao quarto dia se juntaram no vale de Beraca, pois ali louvaram ao Senhor. Por isso se chamaram aquele lugar de Vale de Beraca até o dia de hoje. Ou Beraca quer dizer vale de louvor, vale de bênção. O lugar onde Deus interviu e salvou ao seu povo que confiava nele, mesmo antes deles pegarem nas espadas e irem à guerra. Eles confiaram, eles tão somente louvaram o Senhor. Então voltaram todos os homens de Judá, versículo 27, e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrava sobre os seus inimigos. E eles cantaram também. E qual é o nosso vale de Beraca? O nosso vale de Beraca não é um vale, mas é um monte. Monte Calvário. Ali o Filho de Deus deu a sua vida por nós. Ali o Filho de Deus sofreu pelo nosso pecado, pelo pecado de todo aquele que nele crê. Ali nós temos livramento, nós temos a bênção
de Deus se tão somente nós confiarmos no Senhor como eles confiaram. Isso aqui não é apenas uma história, mas aqui nós temos um grande luzeiro para nos guiar, para que nós também confiemos no Senhor e acreditemos na sua palavra. O rei Josafá disse: crede em Deus, crede em seus profetas e prosperareis, serei livrados, sereis salvos. Aqui nós temos como nós podemos conhecer a Deus, como nós podemos ter a certeza da vida eterna, como nós podemos ser bem-sucedidos através da nossa confiança no Senhor, através de acreditar em sua palavra, somente a Bíblia. É esse luzeiro. Somente a Bíblia conta-nos a verdade sobre as nossas almas. Somente a Bíblia nos ilumina de tal forma que nós vemos que nós estamos em pecado contra Deus, em morte e em direção ao inferno. Mas será que em vez de nos dirigirmos, de irmos ao Senhor para conquistar esses inimigos que estão dominando as nossas vidas, nós não iremos a Ele, seguiremos os seus conselhos simples para que possamos ser salvos, consideraremos as Escrituras que nos conduzem a Cristo para conhecermos como Josafá fez, e depois de ter confiado no Senhor e de ter depositado a sua fé no Senhor, ele teve grande regozijo. Será que você será como o rei Josafá e como o povo de Israel? Será que um dia você vai se encontrar também nesse vale? Um vale de louvor, de livramento. Ali no Calvário é o nosso vale. Ali nós temos o livramento dos nossos pecados. Nós temos a bênção que flui, que vem do Senhor Jesus Cristo. Se tão somente nós pedirmos a Ele, se tão somente nós confiarmos nele e formos a Ele arrependidos. Será que nós faremos isso? Ou nós continuaremos com os nossos ídolos? Nós vemos que o rei Josafá removeu os ídolos de Judá. Mas será que nós removemos os ídolos dos nossos corações? Os nossos hobbies, que tanto nos prendem, que tanto ocupam as nossas vidas? Talvez eu conheça ao Senhor. Talvez eu responda bem as perguntas. Talvez até eu diga que eu sou salvo ou salva. Mas se a sua fé não o transformou, não deu para você uma nova confiança em Deus, não fez com que a sua maior alegria fosse ter a salvação, a Cristo, se você ainda é dominado pelos seus hobbies, por seus ídolos, do futebol, da música ou do entretenimento, eu sinto muito, mas eu tenho que lhe dizer a verdade. Você não pode ser salvo. Você não é salvo. Talvez você esteja se iludindo. Porque quando Cristo entra em nossas vidas, quando de fato nós confiamos nele, seguimos a luz da palavra de Deus, esses ídolos são removidos. Não quer dizer que eu não vou ter entretenimento, alegrias. Sim. Principalmente se eu sou uma criança, um jovem. Nada disso precisa ser pecado, mas essas coisas vão ter os seus lugares corretos em minha vida. Se elas ocupam um lugar muito grande na minha vida, é porque eu não sou salvo ainda. Antes de que tudo isso acontecesse, Josafá teve que tirar os ídolos. Josafá teve que colocar Deus no centro de novo do povo e da sua própria vida. Ele teve que se arrepender diante de Deus. Só assim ele pôde confiar em Deus. Se você não consegue se libertar dessas coisas, você ainda é preso a essas coisas, peça o auxílio do Senhor, peça a sua ajuda. Eu também, em algum momento, eu tive que pedir o auxílio do Senhor, a sua ajuda. Eu tive que pedir: Senhor, ajuda-me, eu não consigo crer. Eu não consigo abandonar essas coisas. Eu não consigo, de fato, crer que Cristo morreu por mim, que Ele deu a sua vida por mim.
Então, que essa passagem é nosso desejo sincero, ela seja um luzeiro, uma luz para a sua vida, que ela ilumine você no caminho da salvação. Nós vamos cantar o hino de número 67 e que Deus abençoe a sua palavra, o seu coração.